Rapaziada, o Paquetá entrou contra o Panamá e deixou uma pergunta muito séria para o Ancelotti. Ele entra no lugar de quem? Porque uma coisa é entrar bem, outra coisa é entrar em 45 minutos, fazer gol, dar assistência, criar 4 grandes chances e terminar com o melhor da partida, com nota 8.9 no SofaScore. Eu sei que muita gente vai falar, mas foi contra o Panamá, né? Sim, foi contra o Panamá. Mas, rapaziada, tem jogador que nem contra adversário fraco consegue mudar o jogo. O Paquetá mudou e, pra mim, depois desse jogo, a discussão não é mais se ele pode ser importante. A discussão é outra. Paquetá tem que ser titular? E se tiver, quem sai? Só para contextualizar rapidamente, o Brasil venceu o Panamá por 6-2 no Maracanã no dia de ontem. No primeiro tempo, o Brasil até estava vencendo, mas o jogo não tinha aquela fluidez toda. Aí no intervalo entrou o Lucas Paquetá no lugar do Bruno Guimarães e muda a sensação do meio de campo. Ele fez gol, deu assistência e participou diretamente da melhora ofensiva da seleção. Nos dados da partida, a leitura da imprensa foi que ele não apenas entrou bem, mas mudou a dinâmica do meio-campo brasileiro. E esse é o ponto. Paquetá não entrou para compor elenco, ele entrou para criar dúvida no treinador da seleção brasileira. E pra mim, rapaziada, a primeira disputa que o Paquetá teria se fosse entrar como titular seria a disputa com o Bruno Guimarães. E aqui eu quero ser justo. Eu não acho o Bruno Guimarães ruim. Sinceramente, eu não acho ele ruim. Bruno Guimarães é até bom jogador. Tem controle, tem um passe razoavelmente bom, tem leitura de jogo, tem experiência em alto nível, joga na Premier League, mas eu também não acho ele esse jogador intocável na seleção. O Bruno é bom, mas o Paquetá tem mais recurso, na minha opinião. Paquetá pode jogar mais recuado, pode jogar como meia, pode pisar na área, pode dar último passe, pode finalizar de fora, pode fazer tabela curta, pode aparecer entre linhas e principalmente pode mudar o ritmo do jogo. O Bruno organiza, o Paquetá desequilibra mais. E em Copa do Mundo, rapaziada, quando o jogo trava, você precisa de jogador que controle, que encontre solução, na verdade. Não é só tocar certo, é criar algo diferente. Então, se você me perguntar hoje, Arruda, quem você tiraria primeiro? Eu responderia, eu responderia o seguinte: eu testaria Paquetá no lugar do Bruno Guimarães, tranquilamente. Não por perseguição ao Bruno, mas porque eu acho que o Paquetá deixa o Brasil mais imprevisível. Agora, tem uma segunda possibilidade também, além do Bruno Guimarães. Se o Ancelotti não quiser mexer no meio mais recuado, o Paquetá pode entrar mais à frente. E aí começa a disputa com o Matheus Cunha, porque ontem fez uma partida bem razoável para menos, na verdade. Porque o Matheus Cunha é um jogador até interessante. Ele é móvel, competitivo, ajuda na pressão, pode circular ali no ataque. Mas o Paquetá entrega uma coisa que esse Brasil precisa muito: conexão. Conexão entre meio e ataque. Conexão com o Vinícius Júnior, conexão com os pontas. Assim, o Paquetá é aquele jogador que pode fazer o time conversar melhor. E às vezes a seleção não precisa só de velocidade, precisa de pausa. Ele faz isso também. Precisa de passe, precisa de alguém que pense a jogada antes dos outros. Então, sim, também dá para imaginar entrando no lugar do Matheus Cunha, dependendo do desenho. Mas na minha visão, essa não seria a minha primeira escolha. Minha primeira escolha, repito, ainda seria testar no lugar do Bruno Guimarães. Ainda tem uma outra terceira opção que seria o Rafinha. A terceira possibilidade é o Rafinha, mas aqui eu acho mais delicado, porque tirar o Rafinha muda mais o ataque aberto. Rafinha dá profundidade, intensidade, recomposição, chute. Paquetá entrar no lugar dele, o time teria que mudar mais a estrutura. Não seria só troca de jogador, seria mudança de desenho. Então, aí já fica um pouco mais delicada essa possibilidade, porque se o Ancelotti quiser um Brasil menos vertical e mais associativo, com mais gente por dentro, o Paquetá pode ocupar esse espaço. Só que, para mim, primeiramente, eu reforço, seria o Bruno Guimarães, depois o Matheus Cunha, e só depois pensar no Rafinha, que também dá para o Paquetá entrar ali. Mas agora vamos colocar o pé no chão. O jogo ontem foi contra o Panamá, né, rapaziada? Assim, time fraco ali, né? O Panamá é um adversário
Foi ontem, bem fraco, principalmente no segundo tempo, né? Verdade seja dita. O Paquetá entrou ali no segundo tempo, o jogo estava mais aberto, o adversário já estava mais desorganizado. Então não dá para transformar 45 minutos em verdade absoluta Paquetá e mais 10. Não é isso, mas também não dá para fingir o que ele fez o que ele fez ontem não vale nada. Porque se ele entrasse mal, seria criticado. Mesmo contra o Panamá, né? Se errasse tudo, iriam falar. Se fosse omisso, iriam cobrar. Então, quando ele entra e entrega gol, assistência, criatividade e presença, isso precisa pesar também. O jogo era contra o Panamá? Era. Mas a resposta foi de jogador grande. Ele foi lá e representou, deixou a dúvida. E aqui está o verdadeiro problema bom para o Ancelotti. Antes, talvez a discussão fosse: Paquetá é a opção? Agora, depois desse jogo, a discussão vira: Paquetá pode ser titular. A atuação dele abriu o debate de hierarquia, com algumas pessoas dando a possibilidade de Paquetá, Danilo do Botafogo e o Ryan fazerem o Ancelotti repensar o time. E isso é muito importante, porque Copa do Mundo não é sobre escalar os nomes mais famosos. É sobre encaixe, é sobre momento, é sobre função, é sobre quem melhora o time. E hoje, para mim, Paquetá melhora esse time. Melhora e muito. Na verdade, ele dá muita criatividade ali, improviso absurdo. E minha opinião final é simples, rapaziada. Paquetá tem que ser titular na seleção. Eu começaria testando no lugar do Bruno Guimarães, não porque o Bruno seja ruim, mas porque o Paquetá é mais completo, mais criativo e oferece mais soluções. Se não for no lugar do Bruno Guimarães, eu tentaria, né, testar no lugar do Matheus Cunha e se o Ancelotti quiser mudar mais o desenho, até no lugar do Rafinha dá para discutir. Mas deixar o Paquetá como jogador comum de banco, para mim é desperdiçar recurso. O Paquetá não entrou só para fazer gol contra o Panamá. Ele entrou para avisar que quer na vaga. E agora o Ancelotti tem uma dúvida boa, mas é uma dúvida que ele vai ter que resolver e rápido. Então, rapaziada, comenta aí aqui embaixo. Para você, Paquetá entra no lugar de quem? Bruno Guimarães? Matheus Cunha ou Rafinha? Ou você deixaria ele no banco? Dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!